Você está preparado para o que está prestes a acontecer? O Brasil se encontra no olho de um furacão político, e o embate que se desenha pode mudar completamente o rumo da nossa história. Depois da denúncia que tentou encurralar Bolsonaro e colocá-lo contra a parede, muitos acharam que ele não teria saída. Mas quem conhece o ex-presidente sabe que ele nunca se rende sem luta. Bolsonaro já traçou um contra-ataque estratégico, uma reação poderosa dividida em quatro frentes implacáveis, que tem o potencial de virar o jogo e explodir o sistema. E a última dessas frentes, meus amigos, essa é simplesmente decisiva. E o fator mais importante nela é você. O que está prestes a ser revelado pode ser o marco zero de uma nova virada política no Brasil. E atenção, o STF e o governo petista não estão preparados para o que vem aí. Eles acham que têm tudo sob controle, que podem conduzir o país como bem entenderem, mas estão prestes a encarar uma reação que pode abalar suas estruturas. O cerco contra Bolsonaro está apertando, as engrenagens da perseguição estão rodando a todo vapor. Mas quem acha que ele vai aceitar isso de cabeça baixa está muito enganado. O jogo ainda não acabou e os próximos movimentos podem ser cruciais para impedir sua prisão e abrir caminho para sua volta triunfal em 2026. Quais são essas quatro frentes? Como elas podem impactar diretamente o futuro do país? E, acima de tudo, qual o seu papel nessa batalha? Prepare-se, porque o que vou te revelar agora pode mudar tudo. A primeira grande frente é a política. E é aqui que Bolsonaro pode mexer as peças certas para dar um cheque-mate no sistema. O Congresso Nacional é um campo de batalha onde os bastidores são mais importantes do que os discursos públicos. E, nos bastidores, uma movimentação gigantesca já começou. A missão é clara: garantir uma mudança na legislação que possa beneficiar Bolsonaro e seus aliados. O objetivo principal? Conquistar anistia para os presos políticos do 8 de janeiro e reverter as regras da lei da ficha limpa. Isso significa que o ex-presidente poderia disputar normalmente as eleições de 2026, sem qualquer obstáculo no caminho. O jogo está sendo jogado com inteligência e estratégia, e os primeiros sinais indicam que essa frente tem grandes chances de sucesso. E sabe quem pode ser um aliado fundamental nessa jogada? O Centrão. Isso mesmo. O novo comando do Congresso já está em conversas avançadas sobre essa possibilidade. Nos corredores do poder já existem articulações intensas entre deputados e senadores que estão inclinados a apoiar essas mudanças. E não se engane, a política é um jogo de alianças, e a balança pode pender para qualquer lado, dependendo de quem souber fazer os movimentos certos. Se Bolsonaro conseguir fechar esses acordos, o Congresso pode se tornar o maior escudo contra os abusos do STF. Mas atenção, o fator tempo é essencial. O STF já deixou claro que quer acelerar o julgamento de Bolsonaro, condená-lo o quanto antes e tirá-lo da disputa antes das eleições de 2026. Eles sabem que, se ele estiver no páreo, a história pode ser outra. O grande trunfo dessa frente política é simples e genial: arrastar o julgamento o máximo possível, prolongar os trâmites, empurrar decisões para depois e criar o cenário perfeito para uma reviravolta. Quanto mais tempo Bolsonaro tiver, maiores serão as chances de um novo cenário político se consolidar e destruir os planos daqueles que querem vê-lo fora do jogo. E se você acha que isso não é possível, pense bem. A política brasileira já provou que tudo pode mudar da noite para o dia. O Congresso pode sim virar o jogo, colocar um freio no STF e criar as condições necessárias para a volta triunfal de Bolsonaro. Mas essa é só a primeira frente. Ainda há três estratégias que podem destruir os planos da esquerda e colocar o governo Lula contra a parede. E a próxima é simplesmente explosiva. Se no Brasil o STF e o governo petista tentam encurralar Bolsonaro, no cenário internacional, há uma estratégia sendo preparada para expor essa perseguição ao mundo. E essa pode ser uma das jogadas mais eficientes para virar o jogo. O ex-presidente e seus aliados sabem que não há como recorrer acima do STF dentro do país.
Mas e se o Brasil começar a sofrer pressões externas? É exatamente isso que está sendo colocado em prática agora. A meta é levar a denúncia de perseguição política e violações graves de direitos humanos para as maiores entidades internacionais, forçando o governo brasileiro a se justificar diante do mundo. E não pense que isso é pouca coisa. Há movimentos sendo articulados para levar essas denúncias diretamente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que pode abrir um processo e colocar o Brasil na mira da ONU. Além disso, existe uma grande possibilidade de que outros países conservadores comecem a pressionar o Brasil por meio de sanções e ações diplomáticas. Isso significa que o governo petista pode ser colocado em xeque, e Lula pode ter que enfrentar constrangimentos e cobranças públicas de líderes internacionais. Se essa frente ganhar força, o Brasil pode acabar isolado e marcado como um país que persegue opositores políticos, destruindo a narrativa do governo de que o país é um exemplo de democracia. E não se esqueça, o Brasil já está sendo observado. Diversos veículos de imprensa estrangeiros, políticos conservadores e até mesmo algumas ONGs já demonstraram preocupação com a censura e a perseguição que está acontecendo por aqui. A esquerda pode tentar esconder isso do povo brasileiro, mas lá fora, a verdade começa a ser revelada. A internet não tem barreiras, e uma denúncia internacional pode ganhar uma repercussão gigantesca, atraindo os olhos do mundo para o que está acontecendo no Brasil. E quer saber o melhor? Essa estratégia está apenas começando. Se essa frente for bem-sucedida, o STF e o governo Lula podem ser colocados em uma situação insustentável. E isso pode enfraquecer completamente as tentativas de condenação de Bolsonaro. Mas a próxima frente. Meus amigos, a próxima frente envolve um dos nomes mais poderosos do mundo. E se essa parceria se fortalecer, o cenário muda completamente. Agora é hora de falar sobre um dos movimentos mais explosivos dessa estratégia. Se há um nome que pode abalar as estruturas do STF, do governo petista e de toda a esquerda global, esse nome é Donald Trump. Bolsonaro e Trump sempre foram aliados, e essa aliança pode se tornar a peça-chave para reverter todo o jogo. Porque, meus amigos, se tem alguém com força e disposição para enfrentar o globalismo e desmascarar as táticas sujas da esquerda, esse alguém é o ex-presidente dos Estados Unidos. E prestem muita atenção nisso. Os Estados Unidos já estão se movimentando. Nos bastidores já existem ações sendo movidas contra Alexandre de Moraes, com a intenção de expor os abusos cometidos contra conservadores no Brasil. Se isso avançar, o STF pode ser colocado no banco dos réus e a narrativa de que o Brasil vive uma democracia saudável pode ser destruída. Mas a cereja do bolo vem agora. Se Trump voltar ao poder em 2025, essa frente pode se tornar um verdadeiro tsunami contra o governo petista. Imagine um cenário onde os Oruna Emuana passam a questionar abertamente as ações do STF, as prisões políticas, a censura nas redes sociais e toda essa máquina de perseguição montada pela esquerda. Se Trump e seus aliados colocarem o Brasil sob pressão, Lula pode ser obrigado a recuar. E mais do que isso, se Bolsonaro conseguir apoio direto da futura administração Trump, o jogo pode virar de forma irreversível. E você acha que isso não tem peso? Lembre-se, Trump já demonstrou diversas vezes que está disposto a enfrentar a esquerda global. Ele já bateu de frente com a grande mídia, já desafiou o establishment político do Zeracinho e deixou claro que não tem medo de lutar contra as elites que querem impor suas agendas. Agora, essa batalha pode chegar ao Brasil com toda a força. E não para por aí. Trump não está sozinho nessa. Outros líderes conservadores pelo mundo estão atentos ao que acontece no Brasil. E se a pressão internacional crescer, o governo petista pode ser encurralado por todos os lados. Mas nada, absolutamente nada, será mais decisivo do que a última frente. Porque essa frente, meus amigos, depende de você. E é aqui que tudo pode ser definido. E agora, prestem muita atenção, porque chegamos ao ponto mais importante de toda essa estratégia. Se existe uma força capaz de mudar o destino do Brasil,
Essa força não está no Congresso, não está na política internacional e nem mesmo no apoio de Trump. Essa força está nas ruas. Sim, meus amigos, a verdadeira reviravolta depende de vocês. O fator decisivo nessa batalha não será um acordo político ou uma decisão de gabinete, mas sim a pressão popular. Se o povo mostrar que está ao lado de Bolsonaro, todo esse jogo pode ser virado. E isso não é teoria, isso já começou. A engrenagem da resistência foi acionada e um mega ato já está sendo organizado no Rio de Janeiro. Mas essa será apenas a primeira fase de uma mobilização gigantesca. O objetivo é claro: reunir milhões de pessoas nas ruas, gerar um efeito dominó que se espalhe pelo Brasil e mostre ao STF e ao governo petista que a população não vai aceitar esse cerco sem lutar. Quanto maior a pressão, mais difícil será para o sistema seguir adiante com essa perseguição escandalosa. E não é só isso. A história prova que isso funciona. Se voltarmos para 2015 e 2016, veremos que as manifestações massivas foram fundamentais para a queda de Dilma Rousseff e para fortalecer a Lava Jato. O povo foi para as ruas e não deu outra. O governo petista ruiu, a velha política tremeu e o Brasil entrou em uma nova era. Agora estamos diante de um momento ainda mais crítico, onde a luta não é apenas por um governo, mas pela própria democracia e liberdade. Mas entenda, isso não acontecerá sozinho. É preciso mobilização, é preciso energia, é preciso que todos estejam unidos para essa guerra. Se o povo não reagir agora, se permitir que essa perseguição avance sem resistência, o Brasil pode se tornar refém de um sistema onde apenas um lado tem voz e o outro é silenciado. E você quer viver num país onde a liberdade de expressão é controlada? Onde a oposição é esmagada? Onde não há mais eleições justas? Por isso, o chamado é claro. Se você está indignado com tudo isso, se acredita que Bolsonaro está sendo vítima de uma caçada política sem precedentes, não basta apenas assistir. É hora de agir. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Leve essa mensagem adiante. Vá para as redes sociais. Fale com amigos e familiares. Esse é o momento de mostrarmos que o Brasil não se rende. A guerra começou e a pergunta é: você está pronto para lutar?